Estou recebendo aqui o nosso analista, o consultor oficial da Band. Já foi contratado aqui, ó. E é serviço voluntário, tá, doutor? Tudo bem? Muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Adilson. Boa tarde a todos que nos assistem. Obrigado mais uma vez pelo convite, né? Precisava ver aí a remuneração desse contrato que ainda não saiu. Vai ser, já, o termo de doação do trabalho, já vamos assinar ele hoje aqui, porque contratado já foi. Pois é, né? Doutor Francisco, hoje é o último dia, o prazo, o limite. O senhor já fez a declaração? Já. Pergunta para mim. Você já fez? Eu sou brasileiro. Você é brasileiro mesmo. Você tem até um segundo a menos para 23 horas, horário de Rondônia. Mas eu não fiz de forma proposital, para servir como mau exemplo para a nossa audiência e o senhor explicar o que eu vou fazer então para não ter problema com a receita. Então vamos ver se eu consigo tirar suas dúvidas. Vamos lá então. Ainda dá tempo de fazer online? É só online que se faz? Como que funciona? Tudo pela internet, tudo via internet. Ainda dá tempo. Nós temos até às 23 horas de hoje, um segundo para as 23 horas, horário daqui de Rondônia. E o sistema da Receita Federal, eu já fiz teste, é muito rápido. Ontem eu transmiti uma declaração, levou menos de 3 segundos para que ela fosse o que eu perguntaria ao senhor. Esse ano, a gente tem tido problema de tráfego? Não tem tido. Está pesando, está congestionando? E Adilson, me permite, há pouco instante, uma autoridade me ligou, que ela transmitiu a declaração hoje, com a minha orientação, e depois ela foi olhar e disse que não estava transmitido. Se isso acontecer com você, não fique preocupado. Se você tem um recibo comprovando que você transmitiu, mais tarde vai aparecer que esse documento foi transmitido, viu? Se concluir o processo durante o meu período de declaração e eu estiver identificando que não foi transmitido, posso ficar tranquilo, porque uma vez que eu concluí o processo, por mais que demore um pouquinho para ser abastecido na matriz, na central do processamento de dados, vai estar efetivado a declaração. Vai. Eu fiz um teste uma vez, eu tentei transmitir uma declaração em seguida e disse que já tinha lá. Muito embora, quando eu consultava para ver se aparecia a declaração 2023, não aparecia. Bom, eu vou tentar então transmitir de novo. Ele disse, não tem como transmitir, porque uma outra declaração já foi transmitida com o mesmo ano. Então, se você tem um recibo lá de horário, minuto e até segundo, aí pode ficar tranquilo que esse documento já foi transmitido. Sobre o tráfego que você me perguntou, já de longa data, mesmo depois de aposentado, eu fiz um teste nos últimos minutos. Incrível, não dá sobrecarga. O sistema da Receita Federal é muito eficiente. Mas atenção, não vamos abusar. O seu computador pode quebrar, pode ter problema na internet, no seu provedor e assim por diante. Então, a dica é, não deixe para a última hora. A eficiência para cobrança é tão eficiente quanto para devolução também? Porque tem uma questão de restituição, né? Não, a Receita mesmo que faz, né? Não podemos dizer a mesma coisa. Para cobrar é rapidinho, né? Agora, para nos pagar de volta, calma lá. No ano passado eu apurei imposto a pagar, infelizmente esse ano eu apurei mais imposto a pagar, e aí deixei umas 2 cotas, né? Atrasei alguns meses. Foi bem rapidinho a cobrança. Já a restituição não veio com a mesma velocidade. Demorou mais um cadinho, né? Infelizmente. Mas é assim que funciona. Doutor Francisco, mecanismo, o site tem um aplicativo, ainda é necessário que eu busque um profissional ou está bem autodidático lá? Sobre o site, se você estiver com a maioria dos contribuintes, 90%, usa o chamado programa gerador da declaração que você baixa do site da Receita Federal do Brasil no seu computador. Para elaborar o documento, a declaração não precisa estar conectada à internet. Para baixar o programa, você precisa estar conectado à internet. Elaborou a declaração, depois para transmitir, existe um botãozinho lá em cima, transmitir declaração. Quando você clica ali, o seu computador está conectado à internet, não precisa você procurar site para transmitir, não. O próprio programa gerador da declaração tem um botãozinho que já está conectado à internet. Então, não há necessidade de você procurar site para transmitir. A mesma hora, se você estiver fazendo a sua declaração via aplicativo, a quantidade mínima, pouca gente usa aplicativo, então, também conectado à internet, elaborou, transmitiu com tranquilidade. Agora, você disse o seguinte, existe necessidade de procurar um profissional? Se você conhece, tem habilidade, movimentar, usar a ferramenta, tanto o seu mobile ou o computador, tranquilo. Além disso, você precisa conhecer de legislação. Não inclui uma despesa que você não tem direito a bater e também saber classificar os rendimentos, porque muitas vezes o seu comprovante de rendimento vem uma verba lá chamada isento não tributável, mas é tributável, então eu preciso conhecer disso. Via de regra, está classificado bonitinho, mas às vezes não está, e eu preciso então definir essas questões. Agora, se você não tem familiaridade com a questão, aí eu recomendo que procure alguém que tenha habilidade, que conheça então do assunto. Doutor Francisco, hoje é o último dia, o prazo até o último minuto do dia, aí levando em consideração o horário de Brasília, é isso? Não, ou é local? É até 23 horas e 59 minutos, horário de Brasília. No nosso caso, 1 hora menos. 22. Então a gente conta que é até 22 horas e 59 minutos
e 59 segundos. 1 segundo para as 23 horas. Conta, né? Se eu der o enter naquela hora, com 1 segundo ainda transmite. Exatamente. Agora, passou de sair, aí já era. Aí você agora perdeu o prazo. Eu estou com um problema. Eu não consegui levantar ainda todas as informações. Mesmo assim, eu posso iniciar esse processo para tentar, de repente, não ter problema posterior com multas, algo do gênero, e continuar minha declaração posteriormente? É possível? Essa é a dica. Vamos imaginar que, faltando poucas horas, você ainda não tem todas as informações de que precisa para preencher a sua declaração de forma completa. Qual é a dica? Transmite a sua declaração com base no que você tem. Depois, a partir de amanhã, você então vai poder retificar a sua declaração e incluir as informações que você não tinha. Com isso você evita a multa por atraso na entrega. Mas atenção, às vezes você vai optar por um modo do desconto, por exemplo, optou pelo desconto simplificado, mas depois que você retificar, você percebe que é melhor pelos descontos legais, não há como trocar mais esse modo de cálculo. Aí você vai continuar no desconto simplificado, ainda que isso seja desvantajoso para você. Portanto, é muito importante você fazer um apanhado melhor e dizer o seguinte: realmente, no meu caso, é desconto simplificado ou vice-versa, descontos legais. Porque quando retificar, eu não posso mais mudar a opção de cálculo. Então, o mais importante seria agora definir qual a modalidade de declaração, inicia o processo e aí depois você continua abastecendo, porque posterior ao dia de hoje ainda é possível, mas para aqueles que já informaram alguma coisa para a Receita. Exatamente. Dentre as mudanças que houveram, para ficar bem claro, porque como foi objeto, inclusive, de discussão no período eleitoral do ano passado, que mudaria a forma de declaração, a isenção e tudo mais, o que foi aplicado esse ano ou nada mudou comparado à declaração feita no ano passado, referente ao ano anterior ainda? Sobre a tabela, né, o que obriga você a declarar, o mesmo no ano passado, não mudou. Estão obrigados a declarar quem teve rendimentos tributáveis, como salário, aluguéis, honorários dos profissionais liberais e assim por diante, cuja soma é acima de R$ 28.559,70. Inclui também os rendimentos de um dependente que, mesmo tendo ganho menos, mas está na minha declaração como um dependente legal. Também quem estão obrigados a entregar a declaração, quem teve rendimentos isentos e não tributáveis, exemplo tipo, FGTS, plano de demissão voluntária, caderneta de poupança, dentre outros, acima de R$ 40 mil, rendimentos de tributação exclusiva na fonte, exemplo, 13º, aplicação financeira, dentre outros, acima de R$ 40 mil. E atividade rural, renda bruta, acima de R$ 142.798,50, então obriga a pessoa a prestar contas com o leão. E atenção, se você teve zero de rendimento no ano passado, mas os seus bens, como apartamento, casas, contas em bancos, automóveis, veículos de um modo geral, cuja soma pelo valor de custo supera R$ 300 mil, isso também me obriga a entregar a declaração agora em 2023. Mudanças mesmo nós tivemos, foi lá, por exemplo, o incentivo do governo para você usar a declaração pré-preenchida, priorizando o pagamento da restituição. O incentivo para você usar o Pix para receber restituição também como uma prioridade. Depois das prioridades legais, como a pessoa com idade acima de 60 anos, portador de deficiência físico-mental, portador de doença moléstia grave, como câncer, AIDS e outras doenças, aí vem, esses são prioritários para receber restituição. Depois vem também os professores e quem entrega a declaração pelo modo pré-preenchida e o Pix. Então, recebe mais cedo então a sua restituição. Essas foram algumas mudanças na área, né, tecnológica, né, e o incentivo para usar essas ferramentas e receber mais cedo então a restituição. Perfeito, doutor Francisco. Eu agradeço ao senhor pela vinda, reforça aí a informação para a audiência da importância e que hoje deu 10h59 segundos, aí já era. Aí já era e só a partir de amanhã, agora com a multa por atraso mínima de R$ 165,74. Mas atenção, isso é o mínimo. Se você tem uma base de cálculo, o imposto devido maior, a multa pode ser maior, porque a base de cálculo é o imposto devido, 1% ao mês da fração. Incentive, então, de entregar a sua declaração o quanto antes, não deixe para a última hora, para evitar a multa por atraso na entrega da declaração e aí você encarregar ainda mais a sua carga tributária. Perfeito, agradecer mais uma vez ao doutor Francisco, muito boa tarde, obrigado pela vinda, sempre pela parceria conosco aqui da Band. Eu que agradeço mais uma vez o privilégio, obrigado e fica à sua disposição. Perfeito, então. E deixa o contrato de doação dos trabalhos já
Pois assinar, porque é um agora é assim, sem fins lucrativos, tem né? que bater carteirinha aqui. Recebemos aqui o doutor Francisco Pinto, advogado, consultor, analista tributário da Receita Federal aposentado, falando um pouco mais sobre a importância e também orientações sobre a declaração do imposto de renda, que tem o prazo limite. Hoje, nós falamos disso desde o comecinho do ano, né? Aí você, meu queridão, fez igual o apresentador, deixou para a última hora, sair do ar aqui, vou penar um pouquinho nesse negócio aí. O assunto é aqui na tela da Band.